Fala pessoal, bem-vindos ao Quizards. Hoje a nossa exploração visual vai mergulhar de cabeça em uma das formas geométricas mais legais e, vamos combinar, mais comuns no nosso dia a dia, o cone. Pensa bem, desde o chapéu de festa até a casquinha do sorvete, essa forma está em todo lugar, né? Nossa ideia aqui é desvendar de um jeito bem direto e dinâmico toda a matemática escondida nos cones. E fiquem ligados, porque no final a gente vai ter um quiz super bacana para testar o que vocês aprenderam. Bora lá? Para organizar nossa jornada, o roteiro vai ser assim: 1. O que é um cone? 2. Anatomia e classificação. 3. Medidas de área. 4. O volume do cone. 5. Formas avançadas. E o ponto 6, claro, a nossa hora do quiz. Então, começando pelo ponto 1. O que é um cone? A base e o vértice. Para entender isso bem, imagina o chão aí da sua sala como um plano gigante. Agora, desenha um círculo perfeito nesse chão. Fez isso? Beleza. Agora imagina um ponto flutuando no ar bem acima desse círculo. A gente chama esse ponto de vértice. Se a gente esticar linhas retas unindo esse vértice lá no alto a absolutamente todos os pontos da borda daquele círculo no chão, tcharam, a gente forma o nosso cone. É, literalmente, a união perfeita entre um círculo e um ponto solto no espaço. Parte 2. Anatomia e classificação. Reto versus oblíquo. Agora, a gente precisa dar nomes aos bois, porque cada pedacinho do cone tem um nome muito específico. Já conhecemos o vértice lá no topo e a base circular lá embaixo, certo? A linha que escorrega do vértice até a borda da base é o que chamamos de geratriz. A distância reta do vértice até o chão, bom, essa é a nossa altura. E tem também uma linha imaginária que desce do vértice bem para o centro da base, que é o nosso eixo. E aqui vai uma dica de ouro, tá? Se esse eixo cai formando um ângulo perfeito de 90 graus com o chão, bem retinho, a gente chama ele de cone reto. Mas se ele for meio caidinho de lado, é um cone oblíquo. Na grande maioria das nossas fórmulas, o cone reto vai ser a estrela do show. Tópico 3. Medidas de área. Fórmulas essenciais. Gente, a nossa principal ferramenta geométrica aqui é um velho conhecido de vocês, o Teorema de Pitágoras. Pensa comigo, se a gente fatiar um cone reto bem no meio, de cima a baixo, a gente descobre um triângulo retângulo escondidinho lá dentro. Ele é formado pelo raio da base, pela altura e pela geratriz. Por causa disso, a gente sabe que raio ao quadrado mais altura ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. Faz todo sentido, né? A partir daí, para calcular a área, é só somar as partes. A área da base é simplesmente a área de um círculo comum. A área lateral, que é aquela parte curva que parece um leque quando a gente abre, é π vezes o raio vezes a geratriz. E juntando essas duas, a gente tem a área total. Simples assim. Tudo se conecta. Vamos para o ponto 4. O volume do cone e o princípio de Cavalieri. Olha que incrível esse detalhe sobre o volume. Se a gente for para um software 3D e criar um cilindro e um cone com exatamente o mesmo tamanho de base e a mesma altura, adivinha só o que acontece? O resultado é surpreendente. Um cone cabe perfeitamente 3 vezes dentro desse cilindro. Graças a um conceito super importante chamado princípio de Cavalieri, a gente consegue provar que o volume do cone é sempre 1/3 do volume do cilindro correspondente. Ou seja, a fórmula é 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Muito elegante. Tópico 5. Formas avançadas. Equiláteros, troncos e semelhança. Primeiro, vamos falar do cone equilátero. O próprio nome já entrega o jogo. Se a gente fizer aquele mesmo corte reto de cima a baixo pelo eixo do cone, a figura que vai aparecer lá dentro é um triângulo equilátero. Sim, aquele que tem todos os lados iguais. Na linguagem matemática, isso cria uma proporção onde a geratriz mede exatamente o dobro do raio da base. É uma simetria tão perfeitinha que ajuda demais a simplificar cálculos que pareceriam super complexos. Mas e se a gente mudar o estilo do corte? Imagina pegar uma faca imaginária e cortar o cone na horizontal, tirando a tampa dele bem paralela ao chão. A base que sobra lá embaixo é o que a gente chama de tronco de cone. Como ele perdeu aquela pontinha, agora ele tem 2 bases. A base maior, que já ficava no chão, e uma base menorzinha lá em cima onde a gente cortou. Cada uma com seu próprio raio, claro. E com isso a gente passa a ter também uma nova altura só para o tronco e uma nova geratriz. E sabe aquela pontinha que a gente cortou e separou? Pois é, esse novo cone pequenininho é tipo um irmão gêmeo em miniatura do cone original. Eles são o que chamamos de cones semelhantes. A regra aqui é fantástica. Se a diferença entre as alturas deles for uma constante que a gente chama de K, todas as outras linhas, como o raio e a geratriz, diminuem nessa mesmíssima proporção K. E a mágica não para por aí. As áreas desses cones vão obedecer a K ao quadrado e os volumes deles seguem a proporção de K ao cubo. É a matemática provando que essas escalas seguem lógicas absolutamente perfeitas. E chegamos no ponto 6,
Hora do quiz! Teste seus conhecimentos. Chegou o momento de colocar a cabeça para funcionar. Vão ser 5 perguntas super rápidas. Eu vou ler a pergunta e vocês vão ter uns 5 segundinhos para pensar na resposta antes de eu revelar, tá bom? Preparados? Vamos para a primeira! Pergunta número 1. Como é chamado o cone que tem a reta do eixo caindo a 90 graus, perfeitamente perpendicular ao plano da base? Valendo! E a resposta é cone reto, também conhecido como cone de revolução. Parabéns para quem lembrou daquela postura bem retinha do sólido. Vamos para a próxima? Pergunta número 2. Qual é a relação matemática maravilhosa que liga a geratriz, a altura e o raio de um cone reto, baseada num teorema muito famoso que a gente viu agorinha? Tempo. A resposta certa é raio ao quadrado mais altura ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado. É o bom e velho Teorema de Pitágoras salvando o nosso dia na geometria espacial. Mandaram bem. Pergunta 3. Puxando na memória aquele nosso experimento virtual de volume, o volume de um cone é exatamente qual fração do volume de um cilindro que compartilha a mesma base e a mesma altura? Pensa aí. Resposta: 1/3. Lembrem sempre que cabem 3 cones idênticos dentro daquele cilindro. Esse é um detalhe que não pode faltar na hora da prova, hein? Quarta pergunta, agora entrando nas formas avançadas. Em um cone equilátero, a medida da geratriz é igual a quantas vezes a medida do raio da base? Valendo! E a resposta é 2 vezes. A geratriz é exatamente o dobro do raio. Esse é o grande truque do cone que esconde um triângulo de lados iguais lá dentro. Última pergunta da nossa rodada principal. Quando a gente fatia o nosso cone com um plano totalmente paralelo à sua base, quais são os 2 sólidos geométricos que sobram dessa brincadeira? Tempo. Resposta certa, sobram um tronco de cone lá embaixo e um novo cone pequenininho na parte de cima. E aí, gabaritaram? Parabéns para quem jogou junto. Mas o papo não termina aqui não. Eu vou deixar o desafio dos comentários para vocês. Se a gente pegar um cone qualquer e dobrar tanto o raio quanto a altura dele, por qual número o volume final vai ser multiplicado? Lembra daquela regrinha dos cones semelhantes de proporção ao cubo que a gente conversou, né? Quero ver as respostas de vocês. E também as dúvidas, aqui embaixo nos comentários. E se essa nossa exploração visual ajudou a descomplicar a geometria de hoje, não se esquece de seguir o canal Quizards, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas aulas e, claro, deixar aquele like. Um abraço e até a nossa próxima descoberta.